A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje 13 de junho de 2022. E a grande janela do céu de hoje é um santo português. É isso mesmo. Santo Antônio de Pádua. Quando eu era jovem, criança, cerca de 7 anos de idade, minha avó ensinou a devoção a esse santo. E eu sempre fui apegado a Santo Antônio. Foi o primeiro que eu conheci. Achava que só tinha ele. Claro, 7 anos de idade. Só achava que tinha ele, tinha as novenas, vizinha a casa dos meus avós todos os anos, todo dia 13. E eu achava que só existia ele. Depois comecei, o segundo santo a conhecer, eu me lembro, foi São Judas Tadeu, ensinado pela minha tia. Vamos ao relato dessa grande janela do céu. Celebramos a memória do popular Santo Antônio, doutor da Igreja. Muito bem. Que nasceu em Lisboa no ano de 1195 e morreu nas vizinhanças da cidade de Pádua, na Itália, em 1231. Por isso é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. O seu nome de batismo era Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Com 15 anos, entrou para a Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho e foi ordenado sacerdote com 24 anos de idade, encaminhando a carreira de filósofo e teólogo. Mas ao conhecer a família dos franciscanos, que não só o encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos, como também o arrastou para a vida itinerante a santa pobreza. Em vez que também queria testemunhar Jesus, com todas as forças, o santo decidiu por seguir os passos de Francisco e deixou a ordem de Santo Agostinho. Escolheu ser chamado de Antônio, em veneração a Santo Antão, Anacoreta, no Egito. Logo que entrou na ordem franciscana, foi enviado para Marrocos. Ali Antônio ficou tão doente que teve de voltar. Mas, providencialmente, porque foi ao encontro do pobre de Assis, o qual lhe autorizou a ensinar aos frades as ciências que não atrapalhassem os irmãos de viverem o Santo Evangelho. Nesse sentido, Santo Antônio não fez muito, pois seu amor com maior destaque foi a vivência da pregação do Evangelho, o que era confirmado por muitos. E aí sucederam grandes milagres, além de auxiliar no combate às seitas dos cátaros e albigineses, os quais isoladamente viviam uma falsa doutrina e pobreza. Ele traía grandes multidões com as suas pregações. Passava diversas horas no confessionário e reservava para si momentos de retiro em solidão. Não é solidão na cidade não, tá? É solidão a sós. Sua popularidade era tamanha que imediatamente o seu sepulcro tornou-se meta de peregrinações que duraram até nossos dias. São milhares os relatos de milagres e graças alcançadas rogando o seu nome. Ele foi canonizado no ano seguinte ao de sua morte pelo Papa Gregório IX. Reconhecido pela influência de Santo Agostinho, Antônio conjugou de modo original mente e coração, pesquisa teórica e prática das virtudes e estudo. Oração. Querido Santo Antônio,
Fostes um eximínio pregador e servo do Senhor. Ensina-me a ser também um servo fiel, entregue aos desígnios de Deus para a minha vida. Quero conseguir também viver conjugando a mente e o coração, e o estudo e a oração. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Meus queridos amados irmãos, conta-se muitas coisas de Santo Antônio. Uma eu quero salientar aqui. Um dia Santo Antônio foi pregar numa cidade e ele foi escurralado, foi expulso desse lugar. E ele começou de cima de uma pedra, olhando para a cidade a pregar, e assim embaixo tinha um lago cheio de peixe. O que aconteceu? Os peixes começaram a sair para fora para ouvir a pregação de Santo Antônio. Outro dia ele chega numa cidade, sai convidando, era uma feira, convidando aquele povo que ia ter uma missa, ia ter uma pregação na missa, o povo não foi. O povo não foi. Quando começaram a tocar o sino da igreja, aquelas mais antigas, né, que tocavam os sinos, que nossa capela aqui na comunidade de Pelo Sinal tem aquele sino. Então quando começou a tocar os sinos, sabe o que aconteceu? Veio uma nuvem de pássaros, e os pássaros entraram e ocuparam as bancas da igreja. E aquele povo começou a ver os pássaros entrando na igreja para assistir o sermão de Santo Antônio. E aqueles pássaros atraíram o povo, pensa que não estava a igreja cheia. Não é? Ouvindo a pregação da palavra de Deus, quão santa foi a língua deste grande pregador, considerado pela igreja como doutor evangélico, por pregar o evangelho e a vivência do evangelho, que sua língua está intacta até hoje. Que assim, essa grande janela do céu de hoje interceda ao divino Mestre Jesus, para que a nossa língua saiba propagar as verdades do reino como ele propagou. Na vivência do evangelho, que a nossa língua aprenda, com a intercessão deste grande santo, a não falar mal dos outros, a não mentir, a não caluniar, a não levantar falso, que muitas vezes fazemos. Mas que as bênçãos do Cristo Rei e da Mãe Rainha desejam sempre sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você que é inscrito nesse pequeno apostolado. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.